A Bíblia legitima o machismo e a escravidão? Alguns irmãos, algumas irmãs estão me perguntando isso, estão insistindo na pergunta, ainda por conta daquela mensagem ou daquele trecho de mensagem que está ainda circulando, né, nas redes sociais, de um determinado pregador progressista que disse para todos que a Bíblia deve ser relida, os textos da Bíblia devem ser ressignificados, a Bíblia deve ser atualizada, a Bíblia não é um livro que defende verdades absolutas, nós não somos o povo de um livro, seguidores de um livro, somos os seguidores de Jesus e assim por diante, né? Algumas pessoas que vieram comentar até aqui no meu canal me disseram que eu deveria assistir ao vídeo completo antes de comentar, mas para informação desses queridos irmãos e irmãs, eu examinei a mensagem completa. Aliás, não só a mensagem completa, eu tenho examinado várias pregações desse pastor progressista há muitos anos, eu já acompanho as suas pregações, eu conheço bem a sua linha, a sua agenda progressista, por isso que eu falo com conhecimento de causa. Eu examinei o vídeo todo, aliás, se eu fosse falar sobre o vídeo todo, na verdade, é bom que se diga que o conteúdo completo é pior do que o trecho que eu examinei. Eu selecionei apenas um pequeno trecho no vídeo intitulado A Bíblia, ou Precisamos, na verdade, atualizar a Bíblia, porque o pregador progressista utilizou esse termo com o sentido justamente de que a Bíblia, do jeito que ela está, ela perdeu a validade. Ele não falou nada de interpretação da Bíblia, né? Nós sabemos muito bem o que ele falou, ele foi muito claro de que a Bíblia ela contém letras mortas, ela não tem mais um significado para os dias de hoje, a não ser que a não ser que o leitor exporte para dentro dela o que ele pensa, né? Veja que ele defende aí uma linha de interpretação pós-moderna, né? Você sabe que quando você estuda sobre a hermenêutica, a ciência e arte de interpretar a Bíblia, no caso da hermenêutica bíblica, você aprende que, grosso modo, existem três maneiras de interpretar a Bíblia. A primeira partindo do pressuposto de que ela é a palavra de Deus e de que você deve procurar entender primeiro a intenção autoral para depois aplicar para os dias de hoje, né? Esse é o chamado método histórico-gramatical. O método histórico-crítico, ele questiona o texto, as fontes, as formas e assim por diante. Agora, a hermenêutica pós-moderna, ela é multiculturalista, ela é pragmática, né? Ela é utilitarista. Ela, na verdade, vai buscar o sentido que agrade o leitor, um sentido que possa estar de acordo com as preferências das pessoas. Nesse vídeo, eu me proponho a responder, então, se a Bíblia é machista e defensora da escravidão, como o pregador sugeriu, porque disse ele que se nós não fizermos uma atualização, a Bíblia defende, ao fim e ao cabo, ela defende o machismo e a escravidão, né? Ele falou, por exemplo, daquele texto de Efésios 5, que diz que o homem é a cabeça da mulher, o homem é a cabeça da mulher. E ele falou de uma forma assim que dava a impressão que isso é uma aberração. Não, não é aberração não. O homem, de fato, é cabeça da mulher. Aliás, se você comparar o texto de Efésios 5 com 1 Coríntios 11, você vai ver que o argumento de Paulo é teológico. Não tem nada de cultural, de que Paulo estava preso ao patriarcado, não. Paulo é claro ao dizer que Deus, o Pai, é cabeça de Cristo. E Cristo é cabeça do homem. E o homem é cabeça da mulher. Ora, que argumento cultural está aí? Nenhum. É argumento teológico. Mais precisamente, teontológico. Porque diz respeito à natureza de Deus ali primeiro, né? Quando fala que Deus é a cabeça de Cristo, veja que teontologicamente
Deus, o Pai, não é superior a Cristo, porque a Trindade não são três deuses. São três pessoas que formam um único Deus. E nessa definição, nenhuma pessoa é maior. As três são iguais em poder. O Pai é eterno, imutável, o Pai é onisciente, onipotente, onipresente, e da mesma forma o Filho e o Espírito Santo. O Deus Trino detém todos os atributos exclusivos da deidade. Então, teontologicamente, eles são iguais. Mas a Bíblia, quando fala do plano da salvação, quando fala da obra da criação, você vê que cada uma das pessoas da Trindade tem papéis diferentes. É esse o sentido quando a Bíblia diz que o homem é cabeça da mulher. E o princípio que está por trás disso aí não é o princípio da superioridade. Quando Paulo diz, por exemplo, lá em 1 Timóteo 2, que o homem foi formado primeiro do que a mulher, não diz criado, formado. Porque a rigor na criação, ou seja, a criação imediata, porque a criação propriamente dita, ela abarca três estágios. A criação, a partir do nada, a formação, que é dar forma ao que estava previamente criado, e depois a feitura, que é o acabamento. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 43, nós somos criados, formados e feitos para a glória do Senhor. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse sentido, homem e mulher não foram, nenhum dos dois foi criado primeiro. A Bíblia diz, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Agora, na hora de dar forma, Deus priorizou o homem. Por que Deus priorizou o homem? Você vai agora questionar a Deus? Deus é soberano. Deus priorizou o homem. É o princípio da prioridade, não é o princípio da superioridade. É por isso que o homem era a cabeça da mulher no primeiro século e continua sendo cabeça da mulher hoje. Não tem atualização nenhuma. Quem quer atualizar são as feministas. E feminismo cristão não existe. Não é? Ou a pessoa é cristã ou ela é feminista. Se ela se declara feminista cristã, sendo cristã de fato, é porque ela ainda não aprendeu que o feminismo não tem nada a ver com o cristianismo. Agora, quem aceita a pressão do feminismo, que é o caso dos pregadores progressistas, eles começam a usar esses argumentos aí, de que a Bíblia tem que ser atualizada e tal, que Paulo falou que o homem é a cabeça da mulher. Sim, o homem é e continuará sendo a cabeça da mulher, porque esse é o papel que Deus deu ao homem. Só que Paulo foi muito claro, Paulo, inspirado por Deus, ele foi muito claro ao dizer que a mulher deve ser submissa ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. E o homem deve amar a sua mulher como Cristo ama a sua igreja e deu a sua vida por ela. Veja como o papel do homem também não é nada fácil. Dar a vida para a mulher, quais homens estão dispostos a isso? Da mesma forma que poucas mulheres estão dispostas a submeter-se. Mas veja que a igreja que se submete a Cristo, ela é amada por Cristo. Então, é um caminho de mão dupla. E esse é o ideal de Deus. Lamentavelmente, muitos homens, nós reconhecemos, são ditadores do lar, são opressores, mas isso não exclui a verdade sagrada. Não é porque a Bíblia sofre na mão das pessoas que a Bíblia está desatualizada. A Bíblia continua atual, a sua mensagem continua atual. Então, meus prezados irmãos, meus prezados amigos, não tem esse negócio de atualizar a Bíblia, não, no sentido de que o homem é sim a cabeça da mulher. E são papéis que Deus estabeleceu, porque Deus priorizou o homem. Deus tirou a mulher da costela. Deus formou primeiro o homem. Deus não formou primeiro a mulher. Deus formou o primeiro homem e depois, tirando uma de suas costelas, ele formou a mulher e trouxe-a a Adão para que ela lhe fosse sua adjutora, para que estivesse como que diante dele. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Se você não quiser aceitar, você vai entrar pelo caminho do feminismo, o patriarcado. É interessante que os progressistas dizem que a sua chave hermenêutica é Jesus. Só que Jesus, quando veio ao mundo, ele não tinha compromisso nenhum com o patriarcado, como o pessoal chama, o patriarcado. Jesus não tinha compromisso nenhum com os religiosos da época, com os fariseus, que constituíam mais de 6.000 naquela época, era a maior seita. Jesus não tinha nada a ver com os saduceus. Jesus enfrentou até Herodes quando disse, manda dizer aquela raposa. Veja como Jesus era ousado. Jesus veio para quebrar paradigmas.
Só que lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus, subindo ao monte, ele chamou para si os que ele quis. Ele escolheu os que ele quis. Olha, que interessante, não é? Jesus, o pessoal diz que a chave hermenêutica é Jesus, só que Jesus escolheu 12 homens. Por que Jesus não escolheu 6 casais? Pedro era casado, a Bíblia cita até a sogra de Pedro, né? Alguém diz que a razão pela qual Pedro negou a Jesus foi porque Jesus curou a sogra dele. Claro que isso não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Mas olha aí, Pedro era casado. Por que Jesus não chamou a mulher de Pedro para ser também uma apóstola? Por que Jesus não chamou a sua mãe, Maria? Imagine que apóstola teria sido Maria. Não, Jesus chamou 12 homens. E Jesus não estava preso a nada disso de patriarcado. Aliás, quem fala de patriarcado é porque não observa que quem deu a lei a Moisés foi o próprio Deus. Então quer dizer que Deus é machista? Ora, mas tem que saber interpretar a Bíblia. Não é questão de atualizar, é interpretar. A mensagem da Bíblia se dirige a 3 povos: judeus, gentios e a igreja. Quando você cita um exemplo esdrúxulo lá de Deuteronômio 22, 29, como fez o pregador progressista, como se isso valesse para hoje, é porque demonstra que a pessoa, por mais conhecimento que tenha viajado o mundo e tal, mestrado, doutorado, etc., parece que a pessoa não aprendeu o ABC da hermenêutica, não é? O que se dirige a judeus no Antigo Testamento, aos israelitas, não é para nós hoje. Nós temos que saber interpretar a Bíblia. Temos que perguntar o que significava para o autor e para os destinatários originais, para só depois perguntarmos o que significa para nós. Agora, rapidamente, para esse vídeo não ficar longo, sobre a escravidão. O pregador, citando lá Filemon, disse que se nós não atualizarmos a Bíblia vai legitimar a escravidão. Meu irmão, fala sério, como se diz, né? Veja, Paulo, ele deu um conselho para Filemon para ele receber Onésimo, que era um escravo fugitivo. Paulo não apoiou a escravidão, coisa nenhuma. Ele mandou Filemon receber Onésimo com amor, porque os donos de escravos naquela época podiam matar o escravo fugitivo. Podiam matar. Eles tinham amparo na lei para na verdade, punir o escravo até com a morte. E Paulo falou para o homem receber o escravo com misericórdia. Agora veja, para finalizar, que as horas já me mandam parar, eu recomendo a todos que procurem saber a respeito de uma Bíblia que foi utilizada no início do século XIX, uma versão de Bíblia que foi deturpado, cujo texto foi deturpado, foi atualizado, né, naquela época, a chamada Slave Bible, a Bíblia do Escravo, que está lá em exposição no Museu da Bíblia em Washington. Uma Bíblia de 1807, 1808, em que foram tirados, na verdade, vários trechos, várias passagens que falavam contra a escravidão. Veja como a Bíblia ela é contrária à escravidão, ao contrário do que o pregador progressista falou. Eu poderia até ler aqui, eu separei, aqui não dá tempo, mas você anote aí para ler, ó, Deuteronômio 5, versículo 15, Provérbios 12, versículo 24 e também 22, versículo 7, Isaías 58, versículo 6, Mateus 20, 26 a 27, Lucas 4 e 18, João 8 e 34 e também o 36. E agora chegamos em Paulo, não é? Paulo que defendia a escravidão, tal. Olha aqui, ó, Paulo, Romanos 6, 5 a 6, Romanos 6 e 22, Romanos 8 e 15, 1 Coríntios 12, versículo 13, Gálatas 5 e 1, o emblemático Gálatas 3, 28 e 29, olha o que diz, esse eu vou ler. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então veja, não há nem servo nem livre. Esse trecho, inclusive, foi tirado da Slave Bible, da Bíblia do Escravo, que está em exposição lá no Museu da Bíblia em Washington. Porque, na verdade, esse texto é contrário à escravidão. 1 Pedro 2, versículo 16, Tito 2, 9 e 10. Então, meus prezados irmãos, a Bíblia
não legitima o machismo coisa nenhuma. A Bíblia apresenta claramente os papéis do homem e da mulher. A Bíblia não legitima a escravidão coisa nenhuma. A Bíblia tem várias passagens, como eu citei aí, que são contrárias à escravidão. E Paulo, na verdade, apenas exortou Filemão a receber o seu escravo, que agora tinha se convertido ao Senhor, com amor. Porque pela lei romana, Filemão poderia até matar o seu escravo que havia fugido. No caso, Onésimo. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.